Estúdio CBN. Vamos agora com a nossa entrevista com Júnior Secom, produtor do projeto Dança por Toda Parte da Cooperativa Paulista de Dança. Até meados de julho, 16 cidades do interior paulista receberão oficinas de várias modalidades de dança, sendo que tais propostas foram selecionadas por meio de um chamamento público. Júnior Secom, boa tarde, seja muito bem-vindo, tudo bem? Uma boa tarde a todos, tudo bem, vocês? Tudo bem também, obrigado por falar conosco, trazer informações a respeito, desse projeto de vocês. Como funcionam as oficinas, Júnior? Bem, uma boa tarde a todos os ouvintes aqui do Estúdio CBN. O projeto Dança por Toda Parte, ele é um projeto realizado pela Cooperativa Paulista de Dança e ele teve início no ano passado. Na verdade, ele estava programado antes mesmo de surgir toda a questão pandêmica, né? Então, todo o projeto ele estava previsto inicialmente para ser realizado de modo presencial. Tivemos que fazer os ajustes para as atividades que aconteceram o ano passado e o início desse ano, transformando essas ações todas para o universo virtual, que é um lugar que a gente acabou muito se familiarizando, né, nesse período. Mas agora a etapa final do projeto, que finaliza agora então no mês de julho, é exatamente essa realização das oficinas de modo presencial. Como você mesmo pontuou, serão 16 cidades do interior paulista que vão receber essas atividades agora. Mas é muito importante a gente dizer que, já desde agora, que mesmo em sendo presencial, a gente teve que reduzir a quantidade de vagas a serem ofertadas, né, exatamente para que a gente consiga manter um certo distanciamento, um distanciamento seguro entre os participantes. A gente vai seguir todos os protocolos, né, sobre a obrigatoriedade do uso de máscara durante toda a atividade, disponibilização de álcool em gel, mas de todo modo, não deixa de ser um momento também de celebração para a gente, de poder começar a retomar, ainda que de modo gradual, a realização das atividades culturais de modo presencial. Como a gente bem sabe, o setor cultural foi um dos setores mais impactados durante a pandemia, né? Porque realmente demanda geralmente um número muito grande de público, né? Então isso realmente foi fortemente impactado. E para nós, a cooperativa, que é uma cooperativa de trabalho dos profissionais de dança, então também é uma maneira da gente começar a retomar de forma gradual a realização dessas atividades. Quanto os primeiros meses de pandemia afetaram os dançarinos? Como foi essa adaptação até hoje? Na verdade, os primeiros meses foi um momento muito de colocar de stand-by, né? Eu acho que, como vários setores da economia, né, a gente estava tentando, inclusive, entender quais seriam os desdobramentos disso. Num segundo momento, foi muito um momento de grande imersão e de descobertas, porque é bem possível que os nossos ouvintes agora aqui, né, acompanharam muitas atividades de modo virtual, e para nós foi um momento de descoberta. Por exemplo, como transportar um espetáculo de dança que se dá, o encontro das artes cênicas, né? As artes cênicas como um todo se dá pela presença, né? Entre público e o ator ou o dançarino. Então, como conseguir transpor esses trabalhos para esse universo que a gente acabou chamando de um espaço híbrido, né? Porque ele é dança, ele é teatro, mas ele é audiovisual, então ele está nesse entremeio. Então foi um momento de muitas descobertas. Nós tivemos, durante o ano passado, né, o segundo semestre do ano passado, o surgimento da criação da Lei Aldir Blanc, que permitiu a produção de muitos projetos, né, no campo da dança, e não só da dança, em todas as linguagens artísticas, que isso foi um alento para os profissionais do setor, né, que ficaram num certo momento, ainda que tivesse a possibilidade dessas janelas de exibição, mas muitas delas eram janelas em que isso não se revertia em recurso financeiro, né? Porque as pessoas faziam isso muitas vezes de modo gratuito, ou então ofertavam isso a uns valores de ingresso virtual que não condiz com o valor que seria então o ingresso da forma presencial. Então foi um momento de muita descoberta, muita produção, por incrível que pareça. Foi um período em que as pessoas produziram muito, né? Eu acho que esse fato de estar em casa fez com que os artistas também colocassem a cabeça, não paravam, né, de pensar sobre. Então foi um momento muito rico de produção. E agora, então, que a gente começa a perceber uma diminuição da questão da pandemia, a gente percebe então que a gente tem um grande campo
a ser explorado, e eu também percebo, enquanto sociedade, que as pessoas também estão desejosas de poder voltar a acompanhar as atividades de forma presencial. Do ponto de vista dessa produção, né, desse envolvimento também com projetos e tudo mais, qual a importância na dança, falando especificamente da dança, de ter esse intercâmbio de práticas, técnicas e ideias, né, que é o que vocês fazem com essas oficinas, né? Qual a importância disso para o dançarino? Que lá no começo imagino que não acontecia, né? Sim, sim. O artista como um todo, né, o seu processo criativo, ele é muito introspectivo, mas também ele se dá a partir dessas relações, né, relações entre pessoas. Então, a partir do momento que o artista se propõe a realizar para outro, né, compartilhar com o outro o seu conhecimento, no caso aqui da dança, então a gente está falando da sua técnica de dança, ela também se contamina dessa vivência desses participantes. Então, a gente... em determinada região, cada cidade, ela vai ter a sua particularidade, né? Então, o projeto Dança como Toda Parte, quando a gente abre um chamamento, ele estava muito aberto para, inclusive, receber as propostas desses profissionais. Então, a gente tinha alguns critérios mínimos, né? Por exemplo, todas as oficinas que serão realizadas agora, elas terão uma duração de 13 horas. Então, o artista, o profissional, ele estava muito aberto em propor como que eu vou estruturar essa minha metodologia, do qual eu gostaria de compartilhar em 13 horas. Vão ser 4 encontros durante a semana de determinada carga horária, ou eu vou fazer encontros somente aos sábados, durante 3 ou 4 sábados. Então, a gente deixou isso muito aberto, então, exatamente para que a gente não podasse essa criatividade ou essa potência que o próprio artista identifica na sua proposta. Isso do lado da cooperativa que recebeu esse chamamento público, né? Foram mais de 70 propostas para selecionar então esses 16 artistas que estão participando agora da fase presencial. E um segundo momento é também do nosso contato com as cidades do interior, com as cidades, porque eu acho que é importante dizer isso, eu estou falando de cidades do interior porque é foco do projeto, né? A gente fazer ações em cidades do interior. Quando a gente apresentou, então, esse leque de possibilidades de oficina, os municípios falaram assim, isso aqui eu acho que tem mais interesse ou um público vai se interessar mais porque é meio que uma vocação do nosso município, né? Ou então, aqui na nossa cidade eu tenho um grupo mais ligado à cultura, às danças populares, então esse trabalho, essa oficina, ela vem para contribuir com essa pesquisa dos grupos ou dos artistas que já desenvolve aqui no município. Você falou desse chamamento, né? São 16 cidades do interior paulista que recebem as oficinas. Campinas está entre essas cidades, né? Exatamente. Campinas, nós vamos realizar aí com a professora Jaqueline nos dias 10, dias 10 e 11 de julho, a oficina Samba, Popularidade e Resistência pelo Interior Paulista. Então, essa oficina ficou dividida em 2 dias, vai ser no sábado, dia 10 e domingo, dia 11, durante todo o dia, são 13 horas de atividade. As inscrições, elas estão abertas até o dia 7 de julho. Lembrando que essa participação da oficina, ela é gratuita, ela é aberta para qualquer interessado, desde que, nesse caso em específico aqui dessa oficina de samba, que a pessoa tem que ser maior de 14 anos. Para todos os participantes que cumprirem a oficina, haverá entrega de certificado de participação, e essa oficina ela vai ser realizada na cidade de Campinas, na Estação Cidadania e Cultura Thaís Fernanda Ribeiro. Para quem não sabe, fica na rua Demerval Pereira da Silva, esquina com Andréa Bois, na Vila Esperança. O link de inscrição para essa oficina, ela está disponibilizada no site da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Cultura da cidade de Campinas, que é o nosso parceiro local na realização dessa oficina. Só para destacar também, né, não só Campinas aqui da região, mas também Valinhos, né, nos dias 10 e 11 de julho, tem também Sumaré, dia 17 e 18 de julho, Hortolândia também nesses 2 dias também, 17 e 18 de julho. Então são várias cidades, né? Explica pra gente, né, Júnior, como é que é a escolha do espaço para a realização das oficinas, né? Vocês têm essa conversa, né, com os representantes das cidades, a própria cidade vê também sua vocação, o interesse maior, né, o engajamento qual seria maior, e aí como é que é a escolha do espaço?
Bem, esse foi um dos critérios bastante importantes na hora da definição, né, do nosso parceiro local. Então, antes de tudo, a cidade, né, no caso a Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, apresentou interesse em receber uma das oficinas, fez a escolha por qual oficina seria de interesse, e daí a gente entrou nesses detalhes, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo agora, né, da gente buscar um espaço que fosse preferencialmente um espaço aberto, que pudesse comportar esse número mínimo de participantes, né? E mais uma vez reforçando sempre esse nosso cuidado que a gente está tendo nesse momento, e é importantíssimo que a gente tenha de fato com relação aos cuidados do Covid, né? Então, esse espaço Estação Cidadania e Cultura, pela Secretaria Municipal de Cultura de Campinas, foi o espaço que melhor se adequava a essa necessidade de poder receber o público, mas receber também com segurança. Júnior, conta pra gente quais as modalidades, então, afinal, porque são muitas, né? Mas se puder citar algumas, pelo menos, só pra gente ter uma ideia de quais estão envolvidas. Claro. Olha, dentro da dança contemporânea, nós temos a maior parte, inclusive, das oficinas que serão realizadas estão nesse campo da dança contemporânea. Também temos a dança clássica com oficinas de balé clássico, e, por exemplo, isso vai acontecer lá em Itapevi, né, ou de balé clássico. Nós temos ainda dentro do campo das danças populares, nós vamos ter uma aula, um dos cursos que é oferecido sobre danças na era do jazz, com o Felipe Trizzi, na cidade de Jacareí. Nós temos ainda nas danças populares o samba, né, aí na cidade de Campinas. Vamos ter também algumas coisas um pouco mais específicas, como por exemplo sobre a técnica flamenca, embora esteja dentro do universo da dança contemporânea, mas ela vai ter um recorte bastante específico sobre o corpo flamenco, que é na cidade de Valinhos. Temos ainda dança do ventre na cidade de Mogi das Cruzes, dança indiana na cidade de Caraguatatuba. Então, como você bem pontuou, são bastante diversos. E também, óbvio, e não menos importante, cada vez mais a gente tem sentido e visto esse tipo de danças, né? Que são as danças urbanas, que nós teremos o house dance na cidade de Montemor, o hip hop na cidade de Guarantã e jazz funk na cidade de Getulina. E é importante eu fazer um recortezinho aqui específico sobre essas duas cidades. Getulina e Guarantã, elas ficam no centro do estado de São Paulo, e são cidades bem pequenas, assim, de população de 8 a 10 mil habitantes, mas que apresentaram interesse em receber essa nossa atividade. Então, isso mostra também que, independente do tamanho da cidade, sempre tem bastante gente interessada em aprender. Sem dúvida alguma, muito legal essa sua última mensagem, né, Júnior? Esses detalhes trazendo aqui pra gente também. Muito obrigado pela entrevista, Júnior Secom, produtor do projeto. Bom trabalho para vocês, boas oficinas, boas atividades, e a gente se fala numa próxima oportunidade. Eu que agradeço a disponibilidade de vocês também. Um grande abraço. Um abraço e sucesso para vocês.